E depois eu vou disponibilizar o link na sala virtual. Bom, esperem um pouquinho só. Eu vou dar uma olhada aqui. Boa noite, professor. Concordo. Olhando aqui. Isso. Então, eu vou configurar a tela para poder compartilhar umas telas com vocês. Esperem só uns 3 minutos, tá bom? Tem muita gente entrando. Não está funcionando. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a tela dividida em dois? Não. Ok. Agora melhorou. Ah, melhorou? Sim. Agora eu vou mudar a tela de novo. Mudou? Mudou. Então tá. Então acho que vai ser assim que a gente vai trabalhar. Infelizmente não aparece a tela para mim. Não consigo entender por quê. Detalhes da reunião. Não aparece a tela para mim. Então é o seguinte, tá? Primeiro exercício. Vocês continuam vendo a tela dividida em dois? Sim. Então tá ótimo. Acho que a gente vai conseguir fazer. Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, o enunciado. Bom, vou aumentar aqui. E olha só o enunciado, tá? Uma barra de aço com seção quadrada, de lado igual a 50 milímetros e comprimento 1 metro, é submetida a uma tração de 250 quilonewtons. Pergunta: determine a diminuição lateral devido a essa força. É dado o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Eu vou colocar agora a resolução, só que ela está bem fraquinha. Dá para ver a resolução? Dá sim.
Então, olha só, pessoal, como a resolução está na SAV, eu vou falar os aspectos gerais. Eu vou explicar o exercício de maneira geral, certo? De maneira bastante fenomenológica, tá? Bastante qualitativa. Então, se vocês olharem na tela compartilhada, a gente tem uma barra, tem comprimento de 1 metro, a seção transversal dela é 50 milímetros por 50 milímetros. E ela está tracionada por forças de 250 quilonewtons. Ora, essa lista versa sobre coeficiente de Poisson. Vamos lembrar do fenômeno. Se um corpo está sujeito à tração, o comprimento dele aumenta um pouco, certo? Entretanto, as laterais vão diminuir. Se o corpo estivesse sob compressão, o comprimento dele ia diminuir e as laterais iriam aumentar. Então, nesse exercício, o cara está pedindo o aumento nas laterais, tá bom? Está pedindo o aumento nas laterais. Ora, a definição de coeficiente de Poisson, a gente conhece, né? O coeficiente de Poisson relaciona a deformação transversal com a longitudinal. Então, se eu tenho a força de tração, eu posso calcular a tensão, certo? Tendo a força e a área da seção reta, eu calculo a tensão. Usando a lei de Hooke, eu calculo a deformação longitudinal. E usando a definição de coeficiente de Poisson, eu calculo a deformação transversal. No caso aqui desse exercício, a deformação transversal deu menos 1,5 vezes 10 a menos 4. Esse menos aqui indica que as laterais diminuíram de comprimento. Então, na tela que vocês estão vendo aí, que eu estou compartilhando, eu começo com o cálculo da tensão, né? Aí eu uso, na segunda linha, o módulo a lei de Hooke, e calculo a deformação longitudinal. E, na terceira linha, usando a definição de coeficiente de Poisson, eu calculo a deformação transversal, né? E aí, finalmente, para resolvendo o exercício, eu calculo quanto variou o comprimento. Só pegar a deformação longitudinal e multiplicar pelo comprimento. O comprimento das laterais é 50 milímetros, então deu que as laterais variou para menos 7,5 micrômetros. Então, recapitulando, né, vamos pensar em termos físicos. A gente pegou a barra, tem 1 metro de comprimento. As laterais são quadradas, a área ali da seção reta é quadrada, de lado 50 milímetros. Aí eu puxei ela, a barra, com forças de 250 quilonewtons. O que está acontecendo? Essas forças geraram no interior do material uma tensão de 1 vezes 10 a oitava pascais. O comprimento foi deformado com uma deformação longitudinal de 5 vezes 10 a menos 4. Como esse valor é positivo, ele alongou. Aí, sabendo o coeficiente de Poisson do material, que é 0,30, eu calculei a deformação transversal, é menos 1,5 vezes 10 a menos 4. No finalzinho ali do exercício, eu calculo quanto variou o comprimento, que é a deformação vezes o comprimento. O comprimento aí, no caso, transversal.
Então, ficou menos 1,5. Professor, com licença, só uma dúvida. Desculpa perguntar, atrapalhar a aula. Pode perguntar. Em relação às listas, tudo que o senhor está passando, o pessoal também estava perguntando ali no chat, o senhor já está na lista 10, certo? Mas tinha umas listas anteriores, tudo para resolver, que eu não lembro, mas se era para entregar até um determinado ponto, ou que foi passado nas primeiras videoaulas, certo? Que mandaram no grupo que era para entregar até a lista 7, mas as 5, 6 e 7 para entregar até dia 30, né? O senhor poderia revisar elas depois também, para me dar um auxílio? Porque eu tive muita dificuldade em fazê-las. Eu vou ser sincero, as listas de avaliação, como o próprio nome diz, é avaliação, né? Eu não posso colocar a resposta. Concorda comigo? Ficaria muito estranho eu pedir um exercício para vocês me entregarem e mandar para vocês a resolução. Baseado nesses exemplos dessa, a gente tem como base para resolver aquela lá, então. Tem. Porque, tá bom, porque eu senti muita dificuldade em relação ao conteúdo que a gente já tinha perdido um pouco, de responder aquelas listas, né? Porque eu não tinha feito exercício ainda sobre aquele conteúdo. Então, alguns estão difíceis, entendeu? Aí o pessoal encontrou bastante dificuldade em realizá-las. Mas com esses daqui a gente auxilia naqueles lá, então. Beleza, então. Com essa lista, hoje, eu vou tratar da lista de revisão de 2 assuntos. E 2 listas para nota são desses assuntos, né? Eu tinha passado uma lista sobre coeficiente de Poisson, que era para nota, e a segunda lista era a generalização da lei de Hooke, também para nota. No caso da primeira lista, que é coeficiente de Poisson para nota, eu tinha dado um prazo e o prazo passou. Você chegou a fazer essa lista? Então, eu fiquei sabendo, é que assim, na última aula online que o senhor tinha feito anteriormente, falaram que você tinha falado nessa aula que era para entregar essas listas, mas eu acabei não participando dessa aula online. Então, eu fiquei sabendo na última semana que eu tinha que entregar. Aí eu comecei a fazê-la, era a lista 5, 6 e 7. Só que eu senti muita dificuldade na hora de entregar. Mas sim, as listas que era para entregar até dia 30 de abril. A lista 5, 6 e 7. O senhor tinha pedido. Isso. Mas como que não tinha um anúncio na SAV, assim, para entregar, como o senhor formou na aula, depois mesmo assim, isso não vem... foi falha minha, até falta de interesse nesse ponto. Mas eu senti muita dificuldade na hora de fazer esses exercícios para entregar para o senhor. Porque eu não tinha os exercícios como base para realizá-los, entendeu? Tá bom. Pessoal, o prazo de entrega eu vou adiar. Tá bom? Eu vou adiar. No caso da primeira lista, o pessoal chegou a entregar, tinha um prazo, tá? Esse prazo eu mandei por e-mail, né, pelo correio. E essa primeira lista, acho que o pessoal, todo mundo entregou, foi tudo certo. Essa daí, a primeira tinha dado ok, foi a segunda que foi o mais o problema. Tá, Daniel. Daniel, você entregou a primeira lista? Sim, a primeira lista que o senhor tinha pedido da primeira vez, eu entreguei, que era, acho que a lista 3, não lembro o número da lista, mas eu entreguei. Porque eu já tinha, o conteúdo já tinha visto, então a gente conseguiu fazer. Só que daí as outras listas, eu tive que pesquisar, eu tive que pesquisar bastante na internet, mas eu achei pouco o conteúdo assim explicativo para mim conseguir fazer os exercícios. Tá certo. A primeira lista, depois que eu adiei o prazo de entrega, eu acho que eu adiei o prazo de entrega nos 10 dias. Depois que o pessoal entregou, eu acho que eu postei a resolução. Tá bom? Se vocês entrarem na SAV, vocês vão ver que eu organizei as pastas da aba material um pouco melhor, e eu acho que eu postei a resolução. Tá bom? Então, a primeira lista, eu não posso receber mais. Tá?
fica estranho eu passar a resolução, né? E a pessoa copia e manda para mim. Concordo. Bom, agora, as outras 3 listas, na verdade são 4, já vou explicar a quarta. As outras 3 listas, elas, eu vou adiar mais, tá? Eu vou refletir por esses dias e eu vou mandar um correio para vocês com uma nova data, tá? E vou dar tempo hábil para vocês fazerem, tá bom? Para vocês fazerem. Vou dar um bom tempo aí para vocês entregarem. Eu entrei no correio aqui e muita gente já entregou, tá? Eu tenho 49 e-mails de gente que já entregou. Mas, de qualquer maneira, eu vou adiar um pouco mais. Aí eu vou marcar uma data e, quando chegar nessa data, eu vou postar as resoluções, tá? A partir do momento que eu posto as resoluções, eu não posso receber mais. Tudo bem? Sim, de acordo. Mas eu vou dar mais prazo e vou dar um bom prazo, tá? Ó, eu vou passar para vocês um link, porque o Google Meeting agora se tornou gratuito. Devido à pandemia, o Google Meeting pode ser usado gratuitamente por qualquer pessoa. Então, talvez não dê tempo de fazer isso hoje, mas amanhã, ainda essa semana, eu vou postar mais alguns materiais. Dentre eles, eu vou passar um link de uma reportagem que fala sobre o assunto, tá? Para vocês tomarem esse conhecimento. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vocês mesmos podem usar o Google Meeting para fazer videoconferência entre vocês. Vou dar um exemplo. Um sábado à tarde ou um sábado à noite, o pessoal se reúne para resolver a quarta lista, e aí vocês criam uma videoconferência e resolvem a quarta lista em grupo. Concordam comigo? Interessante. Exatamente. Quem tem dúvida, pessoal, nesse momento, a classe não pode deixar ninguém excluído, não pode deixar ninguém de fora, não. Tá bom? Quem tem um pouquinho mais de dificuldade, se expressa, não tenha vergonha de dizer. E aí, vocês podem fazer isso. Ao invés de se reunirem fisicamente, vocês aprendem a se utilizar do Google Meeting, que é uma ferramenta muito boa, e aí vocês marcam o horário. Tá? Sábado, 8 horas, ou quarta-feira, que vocês não têm aula. Tá? E aí vocês podem fazer assim. Vocês definem uma lista entre vocês. Só um momentinho, só terminar aqui. Vocês definem assim, pessoal, quarta-feira a gente vai estudar a quarta lista. Aí alguém cria a conferência e vocês, 8 horas da noite, depois da janta, abrem o computador e discute a quarta lista, exercício por exercício. Pode falar, Zumpano. As listas 8, 9 e 10, elas são de conteúdo novo já ou ainda é do que a gente está vendo? Eu parei na 7. Agora é complicado. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui, ó. Tá? Vou explicar a complicação. Você falou 8, 9, 10? Isso. Espera só um pouquinho. Ok, pessoal. A 8 e a 9, acho que eu já sei o que é isso.
Alguém poderia me dizer o... É o seguinte, eu acho que vou explicar para vocês um problema que aconteceu, tá bom? Eu coloquei 2 assuntos nas férias que não eram não eram assuntos obrigatórios. Estava ligado à torção, tá bom? Se alguém quisesse dar uma olhada e estudar por conta, poderia. Acontece o seguinte, naquela época, eu estava seguindo uma ordem numérica. Aí, quando as aulas voltaram, eu senti necessidade de mudar um pouquinho essa ordem. Então, eu acho que algumas listas vocês não devem fazer por hora, a não ser se a pessoa quiser adiantar alguma coisa. O meu erro foi que eu acabei mudando o número das listas do meu computador e eu não tenho a numeração antiga. Deixa eu ver se eu pego aqui do ano passado. Você falou 8 e 9? Isso, professor. E a 10 também. Então, a 8 está escrito aqui do ano passado que se chamava tensões em planos oblíquos. A 9, deformação na torção. E a 10ª, tensões na torção. Então, se for isso mesmo, pode desconsiderar, tá bom? Pode desconsiderar. Valeu, professor. Isso. Ó, o que vocês vão fazer é entrar na SAV, na aba materiais, e aí eu coloquei assim, uma pasta para cada semana, tá? Semana 1, eu chamei de aula 1, é coeficiente de Poisson, e foi dada, deixa eu dar uma olhada aqui, foi dada dia 17/3. Então, agora está tudo organizado no sentido de continuidade, 1, 2, 3, tem data, tem o assunto, está muito melhor, organizado. Mas eu não terminei essa organização ainda, tá bom? Professor. Pode falar. Professor, só revisando então. A primeira e a segunda lista a gente entregou em sala, né, presencialmente ainda. A terceira e a quarta a gente entregou virtualmente, né? Isso. Depois, densidade volumétrica e o outro assunto que agora não me vem à mente, seria 5, 6 e 7, era para entregar até o dia 30. Então, essas listas são prorrogadas, o que está valendo é só até a generalização de lei de Hooke, por enquanto, né? Entrega definitiva, né, para a nota, é isso. Então, ó, coeficiente de Poisson já foi embora, tá? Não recebo mais. Aí tem lista de generalização da lei de Hooke, elasticidade volumétrica e tensão de cisalhamento. Tá. Certinho? Inclusive, como a gente iniciou as férias no meio das aulas remotas, olha só que baderna que aconteceu. Eu ainda não dei aula de tensão de cisalhamento para vocês. Concordam comigo? Concordo. É por isso mesmo que eu estou tirando as dúvidas, porque tanto na densidade volumétrica eu não participei também da última aula virtual, também aí é uma falha minha. Mas acabou ficando isso. A densidade volumétrica eu não consegui resolver, e a tensão de cisalhamento, na verdade, nem comecei ela, porque eu fiquei totalmente parado na densidade. Mas maravilha, só para situar aqui para a gente tocar para frente. Obrigado. Pessoal, até quinta-feira vai estar tudo organizado. Eu já fiz uma bela organização na SAV, tá bom? Por número, por ordem das aulas, as datas, os conteúdos, mas devido a essa confusão toda, teve uma quebra de continuidade, né? Haja vista essa questão. Eu pedi para vocês uma lista para nota
sobre cisalhamento e ainda não dei a aula de cisalhamento. Na época, nós teríamos 4 aulas remotas e a gente foi interrompido na 3ª, certo? Então, tá aí mais um motivo para eu dar mais prazo para vocês. Mais um motivo para dar mais prazo. Amanhã eu devo terminar de fazer a organização da SAV, tá? E, infelizmente, a ordem numérica das questões ficou um pouco prejudicada, né? Mas isso não vai ser problema para nós. Ó, deixa eu só lembrar mais uma coisa. São 4 listas, cada uma valendo meio ponto. 2, meio mais meio ponto, dá 1 ponto, entra numa avaliação. 2 seria meio ponto mais meio ponto, entra numa outra avaliação. E eu mandei para vocês mais uma lista valendo 1 ponto. Certo? Estão lembrados? E essa lista eu nem lembro que lista que é agora. Preciso ver. Mas eu mando para vocês, a gente dá um tempo maior. Entenderam o que eu falei agora? Então, são um total de 5 listas para a gente fazer. 5 listas. Então, é assim, na SAV, vocês têm 3 avaliações de 1 ponto. 3 avaliações de 1 ponto. A primeira avaliação seria a soma da pontuação da lista 1 e 2. A segunda avaliação de 1 ponto entraria as listas 3 e 4. E a terceira avaliação de 1 ponto entraria a lista 5. E eu não lembro agora, não lembro agora. Tá? O senhor vai mandar de novo a ordem dessas listas para a gente não se confundir e fazer errada? Eu vou terminar de organizar a SAV e lá vai ficar totalmente organizado. Ah, ok, muito obrigado. E aí eu vou mandar um e-mail para vocês, resumindo tudo. Beleza. Certinho? Alguém tem mais alguma dúvida sobre essas questões? Ô, professor, Hum. algumas vezes dessa aí a gente fez em grupo, né? Em casa. Porém, todos têm que escrever de próprio punho ou pode ser uma só e a gente postar? Não, é uma só. Então, mas a gente pode postar, individual. Ah, peraí, deixa eu ver o que foi combinado. Deixa eu lembrar o que foi combinado. Acho que foi individual, né? Não foi em grupo, não. Foi individual. Não, a gente postou em grupo. Porém, a lista, a gente fez uma lista só de exercício. Precisa cada um escrever de próprio punho ou só tirar foto e postar individual? Não, cada um vai enviar o seu. Pode ser foto. Tá bom? Se alguém tiver impressora que faz PDF, eu prefiro porque fica um trabalho muito melhor para eu enxergar. Às vezes a pessoa tira a foto um pouquinho distante, para ela tá fácil de ler, para mim tá difícil. Então é assim, agora eu vou resgatando na minha memória, essas listas eram individuais, mesmo vocês fazendo em grupo, vocês têm que entregar individualmente, tá? Pode ser foto, que vocês podem enviar para mim pelo correio, tá bom? E pode ser PDF. Às vezes a pessoa tem uma impressora que é capaz de gerar PDF, né? Ela escaneia, eu prefiro o PDF. Se a pessoa não tiver, manda foto. Ok. Bom? Outra coisinha também. Eu postei vídeo, né? Eu dou a mesma disciplina em outra escola. A outra escola não parou. Então, eu acabei fazendo vídeos para aqueles alunos, tá bom? E esses vídeos, eles estão no YouTube. O que eu fiz? Eu peguei o endereço e coloquei na SAV.
Então, cada pasta lá tem uma videoaula que vocês podem acessar e eu explico toda a teoria. Certinho? Então, olha só. A primeira vez que a gente teve ensino remoto foi dia 17/3, coeficiente de Poisson. Nessa pasta, na SAV, eu coloquei o link do vídeo. A segunda aula à distância, né? A segunda aula remota foi dia 24/3 e eu também mostrei um vídeo. Esse vídeo tá lá na SAV. Depois, elasticidade volumétrica. Esses vídeos estão tanto no meu YouTube quanto na SAV, tá bom? É só a pessoa clicar no link e tem a videoaula com eu mostrando a teoria e tem também exemplos. Eu também resolvi alguns exemplos. Esses vídeos não têm a participação de aluno, tá bom? São apenas vídeos. E para vocês, eu cheguei a fazer algumas videoconferências e eu resolvi também postar. Então, quando a gente terminar a videoconferência hoje, o sistema vai gerar um link e eu vou pegar esse link e vou colocar na SAV. E vou pegar o vídeo da videoconferência e vou postar no YouTube. Certinho? Então, no geral, o que vocês têm? Para cada assunto, eu postei 3 textos de leitura. Postei uma lista de exercícios. Postei uma videoaula e estou postando agora as videoconferências. Tá bom? E vou ver se eu arrumo mais uma ferramenta. Prestem bem atenção. Vocês já têm um fórum que vale nota. Concordam? Você já tem um fórum que vale nota. Eu vou ver se eu consigo abrir outros fóruns, cada fórum para cada lista de exercício. Então, vocês vão poder fazer as listas de exercício, tanto as antigas quanto as novas, em grupo, se utilizando do fórum. Bom? A gente não vai usar o fórum para discutir um tópico, como foi o fórum usado para avaliação. Se eu conseguir abrir esses fóruns, eu vou abrir um fórum para cada lista, tanto as listas antigas quanto as listas novas. E esses fóruns são para vocês discutirem entre vocês as resoluções. Tá? A pessoa pode digitar lá uma pergunta. Como calcula a tensão? Aí o outro, na casa dele, responde. Divide a carga pela área. E aí, com esse fórum, vocês podem discutir questões também. Então, hoje, eu sugeri para vocês 2 ferramentas para vocês trabalharem em grupo. O Google Meeting, tá bom? Que agora está liberado gratuitamente para mais de 200 pessoas ao mesmo tempo, até setembro, que o Google vai fazer isso. Vocês podem aprender a criar uma conferência e fazer em grupo pela conferência. A outra ferramenta, se eu conseguir fazer isso até quinta-feira, seriam fóruns de discussão dentro da SAV, tá bom? Eu pretendo criar um fórum de discussão para cada lista de exercício, para não ter confusão. E aí a pessoa escreve a pergunta. Não entendi por que esse exercício tem que calcular a tensão. Aí um aluno que sabe, escreve lá. Tem que calcular a tensão, porque o que a gente quer é calcular a deformação. Tá entendendo? Tudo bem? Tudo certo, Alessandro?
Eu já estava me perdido, professor, na matéria, para ser sincero. Agora, não sei não, viu? Para mim, está sendo muito difícil esse tipo de aprendizagem. Alessandro, eu estou fazendo da maneira mais organizada possível. Até o final Não, da... eu entendo, não é culpa do senhor. Não tem nada a ver com o senhor, entendeu? Tá. Mas você tem que se expressar, tá bom? Eu Tá, eu não... tô tentando, vou tentar, mas eu já pensei até em desistir, porque tá difícil. Não, não desisto, não. A gente vai fazer o máximo para vocês conseguirem vencer essas questões, tá? Ok. Então, você vai fazer assim, ó, vou te dar um exemplo. Você vai lá na SAVE, em materiais, clica na primeira aula, lá tem 3 textos, você vai dar uma lidinha neles, tem um link da minha videoaula, você vai assistir, tá bom? Tem a lista e tem a correção da lista. Então, você vai fazer essa ordem aí. Você vai primeiro na pasta, primeira pasta, eu coloquei lá aula 1. Aí você dá uma lidinha nos textos. Dá uma lidinha neles, são 3 textos. Sim, Depois de ler, você clica no link e assiste a minha aula. Entendeu? entendi. Depois você vai para a lista. E no caso dessa aula, eu postei a correção. E aí você tenta fazer sozinho, né? Se não conseguir, dá uma olhada na correção. E vocês, entre vocês aí, pessoal, vou falar uma coisa de pai para filho, assim, né? Quer dizer, de amigo, né? Vocês têm que dividir informações entre vocês. Vocês têm que, agora, virtualmente, dar as mãos uns para os outros e dividir, nem que seja pelo WhatsApp. Tá bom? Se alguém está tendo dificuldade e o outro coleguinha está entendendo um pouquinho melhor, vocês têm que simplesmente dar um jeito de se unir aí, dividir as informações, tá? Dividir as explicações e, digamos assim, competitividade nula e união ao máximo, tá bom? E Ok. eu vou estar sempre à disposição de vocês. Tudo bem. Vamos lá, né? Serve fazer, né? Mas, por outro lado, é que nem eu falei, né? A vida da gente mudou e aprender coisas novas, para mim, foi uma satisfação. Ó, não foi uma satisfação sem sofrimento, porque teve dia de eu trabalhar até de madrugada, fazendo as videoaulas, tá? E teve dia de eu também acordar 3 horas da manhã para ler manual dos recursos de informática, tá? Porque eu não conhecia webconferência, eu não conhecia nada, não sabia como compartilhar a tela, não sabia nada. Entendi. Então, é um esforço, mas terminando isso, eu vou estar melhor. E muito provavelmente não vou abandonar esses recursos, vou aprimorar, tá bom? Deixa eu ver, ó. Deixa eu dar uma lidinha nas mensagens que estão aqui, porque nesse bate-papo eu acabei esquecendo de ler as mensagens, né? Então tem boa noite, quantas listas não saem do lugar de quinta para frente, alguma nova data, isso aí a gente já falou, tá bom? Eu vou mudar a data de entrega das listas. Professor, estou a trabalho em Guaxupé, e já vou ter que ir jantar, porque tem horário, então vou pegar aula. Desculpa, sem problema nenhum, a gente entende. O que você estiver vendo no seu computador é o que aparece. Ah, que bom falar, O José Cláudio escreveu assim: o que você estiver vendo no seu computador é o que aparece para nós. Bom saber, né? Bom. Professor, eu quis dizer porque está com compartilhamento de tela, não falei por mal, não. Não, eu sei disso, né? Eu andei colocando o Explorer, né?
E fiquei na dúvida se vocês estavam vendo o Explorer, né? Mas agora eu sei que não posso comprar nada colocando o número do cartão de crédito. Ah, beleza, mas não falei por mal, não, senhor. Eu sei disso, eu sei. Senhor, está me ouvindo aí? É quem está falando? Wilson. Pode falar, Wilson. Essa tela que o senhor está compartilhando, se o senhor correr o mouse aí em cima, ela vai aparecer um mais e menos, aí dá para aumentar um pouquinho a tela, aí fica mais visível para a gente aqui. Não sei se o senhor se tem esse recurso. Tá. Do lado, assim, ela vai aparecer. Eu sei, mais um, né? Mais um, isso. Isso, Ctrl mais. Isso eu sei. E acho que ficou um pouquinho melhor, não ficou? Aí ficou demais, porque ela saiu Teria que ampliar a tela, né? Deixa eu ver se o senhor... Ó, vou ampliar a tela toda. Isso. Aí é o cara. Entendi. Melhor pra gente. Aí, só que aí a gente está vendo só metade da tela, né? Mas aí eu rolo, ó. Aí eu rolo. Rolando, a gente, conforme o senhor vai explicando, a gente fica mais visível aí. Isso. Então tá bom. Obrigado, professor. Bom. Então tá bom. Deixa eu terminar de ler as mensagens aqui. Acho que tem um pouquinho mais de mensagem. Galera, esse link também ajuda no auxílio de resolução de listas. Teve um aluno que colocou, José Cláudio. Tá bom? Wilson, seu microfone está um pouquinho baixo. Então é isso. Então, olha só, vamos fazer o exercício 2? Vou colocar o enunciado aqui, ó. É que a gente perdeu bastante tempo com outras considerações. Ó. Pronto. Ó o exercício 2. O pessoal está vendo o exercício 2? Sim. Então, olha só, uma haste metálica de acrílico tem 200 milímetros de comprimento e tem 15 milímetros de diâmetro. Se vocês olharem a figura, ela está sendo tracionada. Se ela está sendo tracionada, o comprimento dela vai aumentar um pouco. E o diâmetro vai diminuir um pouco. Então, pergunta, né? Está pedindo a mudança no comprimento e no diâmetro. Tá? Vou colocar a resolução. Está aqui a resolução. O número está 3 aqui, mas é 2. Então, está aqui a barra, sujeita a 300 newtons, né? Isso, 300 newtons. Bom. E ele pede o quanto aumentou o comprimento e o quanto diminuiu o diâmetro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem enxergar o meu mouse, o meu cursor? Sim. Boa. Porque aí eu posso fazer isso aqui, ó. Certinho? Ok. Então, olha só. Para eu saber o quanto varia o comprimento, é só usar a lei de Hooke. Bom? É só usar a lei de Hooke. Tá? A lei de Hooke está aqui, ó. A lei de Hooke está aqui. Só que eu já isolei o que eu quero. Bom? Que é a deformação longitudinal. A deformação longitudinal vai ser a tensão dividido pelo módulo de Young. Certo? Então, para calcular isso aqui, eu tenho que calcular a tensão, né? Tem que calcular a área. A área eu calculei aqui, ó. Certo? Aqui eu calculei a tensão. Aqui eu calculei a tensão. A tensão dividido pelo módulo de Young deu a tensão, deu a deformação longitudinal. O quanto variou? Ora, o quanto variou
é a deformação vezes o comprimento. A barra tem 200 milímetros de comprimento, tá? Fazendo a multiplicação da deformação longitudinal pelo comprimento dá 0,126 milímetros. Ou, numa unidade mais confortável, 126 micrômetros. Certinho? Esse exercício, a gente já vem praticando, essa parte do exercício já vem praticando há bastante tempo. Agora a gente vai calcular o quanto variou o diâmetro. Só que para calcular o quanto variou o diâmetro, a gente precisa da deformação transversal. Né? Da deformação transversal. Ou a deformação no diâmetro. Alguém tem alguma dúvida? Posso dar continuidade? Então, dando continuidade, né, da definição de coeficiente de Poisson, a deformação transversal é menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal. O coeficiente de Poisson é 0,40, o menos é da equação, a deformação longitudinal está aqui, né? Deu menos 2,5152 vezes 10 a menos 4. Essa é a deformação ao longo do diâmetro. E quanto varia o diâmetro? Quanto varia o diâmetro está aqui, ó. É só pegar a deformação ao longo do diâmetro e multiplicar pelo diâmetro. E no caso é 15 milímetros. Fazendo essa multiplicação, deu 0,00377 milímetros, mudando a vírgula para uma unidade um pouquinho melhor, deu 3,77 micrômetros. Vou recapitular o exercício. Tá bom? Ó, a barra está sob tração, o comprimento é 200 milímetros. Tá? Sujeita a essas forças de 300 newtons, o comprimento dela aumentou 126 micrômetros. Ela tinha um diâmetro de 15 milímetros. Quando apliquei essas forças, além do comprimento aumentar, o diâmetro diminuiu 3,77 micrômetros. Certinho? Alguma dúvida aqui? Wilson? Alessandro? Senhor, eu estou com bastante dúvida. Eu nem vou perguntar, porque senão vou acabar atrapalhando a aula. Eu vou ter que dar uma lida nos conteúdos anteriores aí, para mim tentar se familiarizar com a matéria aí, que eu estou totalmente perdido. Não tem problema, tem muita gente perdida, e eu vou disponibilizar esse link na sala virtual. Tá bom? Não se preocupa, não. Eu vou fazer o mesmo que o Alessandro. Pessoal, eu tinha agendado uma aula, acho que com 1h30, tá bom? Eu acho que das duas listas de exercício, a gente vai conseguir fazer só uma, porque eu tinha agendado 1h30, e não sei se eu vou conseguir, tá? Mas não tem problema nenhum. Na próxima segunda, ou quarta eu não posso, porque eu dou aula em outra escola. Mas a gente agenda. Se a gente não conseguir trabalhar a segunda lista, na próxima videoconferência a gente volta à questão. Bom? Agora vamos para o terceiro exercício. Tá? Terceiro exercício. Ó, um bloco cilíndrico tem coeficiente de Poisson de 0,34. O diâmetro dele é 38 milímetros. E o comprimento é 75 milímetros. Esse cilindro de bronze vai ser colocado em uma máquina de compressão, ou seja, ele vai ser comprimido. Tá?
até o comprimento dele atingir 74,5 milímetros. Então, esse cilindro de bronze, que tem um comprimento de 75, vai ser comprimido até ficar 74,5. Ora, se ele está sendo comprimido, as laterais vão aumentar. Tá bom? Se o comprimento dele diminui devido à compressão, as laterais vão aumentar, as dimensões laterais vão aumentar. E que o exercício pede? Determine um novo diâmetro. Então, olha só, do exercício a gente já sabe que o diâmetro é maior. O diâmetro dele sem compressão é 38, e com compressão vai ser um pouquinho maior. Certo? Vou colocar a resolução. Aqui. A resolução. Vamos parar para pensar. O que eu quero é a variação no diâmetro. Certo? Para eu ter a variação no diâmetro, eu preciso da deformação transversal. Na deformação do diâmetro. Isso eu posso obter com o coeficiente de Poisson e a deformação longitudinal. Então, está claro por esse raciocínio que a primeira coisa que eu vou calcular seria a deformação longitudinal. Se vocês olharem aqui, ó, o diâmetro é 38, né? O comprimento inicial é 75, o comprimento final diminui um pouquinho, a variação é negativa, meio milímetro. Então, a deformação longitudinal é calculada como menos meio milímetro dividido pelo comprimento inicial. Tá? A variação no comprimento dividido pelo comprimento inicial. Isso deu uma deformação longitudinal de menos 6,667 vezes 10 a menos 3. Tá? Com essa deformação e a definição de coeficiente de Poisson, eu calculo a deformação transversal. A deformação ao longo do diâmetro, que é menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal. Lembrando, pessoal, esses sinais aqui são importantes. Ó, esse sinal é da equação. Tá aqui, ó. Já esse sinal aqui é porque o corpo diminuiu o comprimento dele ao longo do comprimento. Tá? Menos com menos dá mais. Então, a deformação ao longo do diâmetro deu positiva, claro. A gente explicou lá no início. Comprimindo o corpo, as laterais aumentam. Por isso que deu positivo aqui. Aí, olha só. A variação no diâmetro vai ser a deformação no diâmetro vezes o diâmetro. Daqui a deformação ao longo do diâmetro. O diâmetro inicial é 38 milímetros. A variação deu 0,0861 milímetros. Somando com o comprimento inicial, deu 38,0861 milímetros. Alguém tem alguma dúvida aqui? O senhor olhando assim ficou facinho, viu? Pronto, entregue com a explicação. A dificuldade é depois sozinho. Mas tá bem explicadinho aí, tá dando para entender assim o raciocínio. Então tá Vamos ver bom. depois, na hora que eu estiver sozinho. Então tá. Tem mais alguém com dúvida nesse terceiro exercício? A minha carinha aparece para vocês ou só o... Agora está aparecendo a minha carinha? Sim, a aula toda, professor. A aula toda? Mesmo quando eu Tem coloco uma aqui, ó. janelinha aí que a gente fica espiando o senhor aí, professor.
Por exemplo, agora vocês estão vendo a minha carinha e o texto. Sim, o senhor está no canto direito da tela, num quadradinho menor. Tá bom. Ó, se bobear, eu vou querer ter uma videoconferência com vocês, viu? Acho que seria ótimo. Não, eu quero dizer, vocês vão me convidar para uma videoconferência, porque eu não sei direito como é que as coisas funcionam para o aluno. A gente pode combinar de um de vocês gerar uma videoconferência, a pessoa me convida, e aí eu fico sabendo como é que as coisas acontecem para vocês, tá bom? Ok. Beleza, professor. No futuro a gente pode combinar. Vamos para o quarto exercício? Então tá aqui, o quarto exercício. Tá? Olha só, vamos ler aqui. A figura abaixo mostra a porção elástica do diagrama tensão-deformação para um aço liga. Então tá aqui, o diagrama tensão-deformação. Tá? Aqui tensão e aqui deformação. Tá? Percebam que o início do gráfico é linear e depois ele vira uma curvinha. Tá bom? Então, até o valor de 400 megapascais, tensão é diretamente proporcional à deformação. O gráfico vai ser uma reta e a constante de proporcionalidade vai ser o módulo de Young. Tá bom? Ó, o corpo de prova do qual ela foi obtida tem diâmetro de 13 milímetros e comprimento de 50 milímetros. Tá? Quando a carga aplicada ao corpo de prova for 50 quilonewtons, o diâmetro, olha só, o diâmetro diminuiu. Bom, claro, né? O corpo está sendo tracionado. Antes de tracionar, o diâmetro era 13. Como ele está sendo tracionado, o diâmetro diminui. O comprimento aumenta, mas o comprimento do corpo de prova, mas o diâmetro dele vai diminuir. Bom? Determine o coeficiente de Poisson. É isso. Tá? Vou colocar aqui a resolução. Percebam, olha só. Tá aqui, pessoal. A definição do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson é menos a deformação transversal dividido pela longitudinal. Então, em princípio, é super simples. Eu calculo a deformação transversal, calculo a longitudinal, divido uma pela outra, multiplico por menos, tenho o coeficiente de Poisson. No primeiro momento, seria esse o raciocínio. Certo? Num primeiro momento, seria esse o raciocínio. Eu tenho que calcular o numerador, o denominador, dividir um pelo outro, multiplicar por menos, e tenho o coeficiente de Poisson. Eu comecei a fazer o cálculo pela deformação longitudinal. Tá bom? Pela deformação longitudinal. Como eu escolhi a deformação longitudinal, a gente vai aplicar, ó, a lei de Hooke. Tá bom? Vamos aplicar a lei de Hooke. Né? Para aplicar a lei de Hooke, eu preciso do módulo de Young. Como é que a gente vai encontrar o módulo de Young? Pelo gráfico. O módulo de Young é a tensão dividido pela respectiva deformação. Dá um módulo de Young do material. Então, aqui, ó, eu pego 400 mega, tá? 400 mega, divido pela deformação de 0,02,
tenho o módulo de Young. Poxa. Tá aqui o módulo de Young. Certo? Bom, esses valores aqui, pessoal, de 400 megapascal e 0,002, eu usei só para calcular o módulo de Young. Agora a gente vai calcular a tensão. Então a tensão é carga por área. O corpo está sujeito a 50 kN. A área eu calculei aqui em cima. Bom. A área eu calculei aqui em cima. E aí, dividindo a carga pela área, tem a tensão. Essa tensão vai fazer o corpo deformar longitudinalmente. Como é que a gente calcula? A tensão dividido pelo módulo Young. Aquele que a gente calculou lá no gráfico. Então, peguei aqui a tensão, dividi pelo módulo de Young, deu uma deformação longitudinal desse valor aqui. Certinho? Pronto. Ó, calculamos, né? Cadê? E, ó, calculamos esse, ó. Certo? Agora vamos calcular esse daqui, o numerador. Tá? Esse é mais fácil. A deformação transversal é o quanto variou o diâmetro dividido pelo diâmetro. Qual foi a variação de diâmetro? 12,99268 menos 13. Qual que é o diâmetro inicial? 13. Então, eu pego essa diferença, que está aqui, que é o quanto variou o diâmetro, dividido pelo comprimento, pelo diâmetro inicial, tem a deformação transversal. Acabamos de calcular esse. Aqui, ó. E aí a gente termina o exercício. Como eu falei lá no início, o que a gente queria? O coeficiente de Poisson. É pegar a deformação transversal, dividir pela longitudinal. Tá bom? Tem que tomar cuidado com os sinais. Ó, essa deformação aqui é negativa. Essa deformação aqui é positiva. Então, vai ficar menos com menos dá mais. Dividir isso por outro, por isso dá 0,30. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui o chat. Sim. Beleza, professor. O módulo de densidade volumétrica é uma medida da rigidez de um volume de material homogêneo e isotrópico. Está relacionado com o quê? Pessoal, o módulo de elasticidade volumétrica, ele está ligado com o volume, tá bom? O quanto é fácil ou difícil você mudar o volume de um objeto sob tensão, tá bom? Já o módulo de Young diz o quanto é fácil ou difícil modificar o comprimento dele através de cargas, né, através de forças ao longo do comprimento. Então, são duas constantes diferentes. Prestem bem atenção, são duas constantes diferentes. Tá? O módulo de Young está ligado ao comprimento. O quanto o comprimento aumenta ou diminui em função de eu aplicar forças ao longo desse comprimento. Já o módulo de elasticidade volumétrica diz o quanto é fácil ou difícil você
você variar o volume dele em função de forças externas, né? Pressão ou forças em todos os, né? Através de forças atuando em todas as direções. Bom? Certinho, Alessandro? Certinho. A minha dúvida era se ele estava relacionado ao módulo do Yankee e ao coeficiente de Poisson. Está. E tem o Pascal como uma unidade de medida? O módulo de elasticidade volumétrico também é medido em Pascal. Bom? E ele está relacionado, sim, com o módulo de Young. Tá bom? E ele tem como uma unidade de medida, então? O módulo de elasticidade volumétrico é uma grandeza do material. É uma grandeza que tem o módulo de Young. E ele está relacionado ao módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Tem uma equaçãozinha ligando as três grandezas. Tá bom? Então, sabendo o módulo de Young e o coeficiente de Poisson, você calcula o módulo de elasticidade volumétrico. As três grandezas estão relacionadas por uma equaçãozinha. Sabendo duas delas, você calcula a terceira. Então, ele é ao módulo do Hooke, coeficiente, Poisson, e não tem uma unidade de medida? O módulo de elasticidade volumétrico também é medido em Pascal, que nem o módulo de Young. Ah, tá. Só o coeficiente de Poisson, que não é um número puro, ele não tem unidade, não tem dimensão. Entendi. Certinho? Já que eu posso colocar a tela, vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, a apresentação que vocês têm disponível. Bom, deixa eu só colocar. Olha aqui. Quando um elemento estrutural está sujeito a pressões de mesma intensidade por todos os lados, dizemos que ele está sob tensão hidrostática. É fácil de entender. Pega um objeto qualquer e coloca dentro de um vaso de pressão. Bom? Esse objeto vai estar sob a mesma pressão em todos os lados. Tá? Ó, tá aqui o desenho. Um objeto sujeito a tensões por todos os lados. O que vai acontecer? Professor, onde o senhor tá pondo isso aí? Eu não tô vendo não na minha tela, não. Não está na tela? Não, na minha não. Vocês não estão vendo a apresentação minha? Sim, estamos vendo, mas tá só a lista de exercício, não tá aparecendo essa imagem que o senhor tá falando, não. Essa tá só a lista da última lista que o senhor tava explicando o último exercício. Ah, entendi. Entendi. Então tá. Eu tentei colocar uma apresentação, mas não deu certo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou voltar aqui. Agora eu não sei fazer, não. Então não vai adiantar, tá bom? Mas vocês têm isso na sala virtual. O senhor abrindo a janela, aí ela vai ficar aberta, o senhor vai poder compartilhar naturalmente, tranquilamente, igual as outras que estão abertas aí. O senhor tem aquela ali, algumas janelas abertas aí, a correção, décima lista coeficiente, né? E se o senhor abrir uma outra janela com o que o senhor está querendo compartilhar, ela vai ser possível compartilhar aí, igual as outras. Tá, e agora? Estão enxergando? Apareceu em cima da lista de exercício uma janelinha aí, mas só tá fazendo aquela uma mensagenzinha aí. Para responder sim ou não aí, mas eu acho que é do Acrobat Header aí. A apresentação que eu tenho, eu não estou conseguindo colocar.
Entendeu? Minimiza, professor, essa que o senhor está com a lista de exercício, minimiza ela que as outras aparecem. E agora? Sabe a lista de exercício? O senhor minimiza ela que aí a tela fica livre para aparecer outra coisa. Bom. E agora? Agora ficou preto. Então, pessoal, não está entrando. Eu já abri uma outra janela com uma apresentação. Professor, é PowerPoint. Isso. Ah, entendi. Pode ser, então, que não apareça. Então, eu abri uma outra janela com o PowerPoint e ele não está aparecendo. Bom. Cria um PDF do PowerPoint. Eu tenho ele já preparado. Ó. E agora? Estamos vendo o senhor... Eu acho que o senhor encerrou o compartilhamento de tela. Deixa eu ver. E agora? Agora sim. Ah, vivendo e aprendendo. Tá? Ó. Tá aqui, ó. Então, quando o elemento estrutural está sujeito a pressões de mesma intensidade por todos os lados, dizemos que esse elemento está sob tensão hidrostática. Tá aqui o desenho. Bom, esse elemento está ele está dentro de um vaso de pressão e eu aumentei a pressão dele. Bom, aí olha só, o que vai acontecer? A ideia, professor, aí, então, é como se esse bloco aí estivesse dentro de uma caixa d'água e essa água estivesse sob uma pressão, é isso? Na verdade, o melhor exemplo seria o seguinte, é como se ele estivesse dentro de um equipamento que aumenta a pressão do gás lá dentro. Tá? Do gás, tudo bem. Tipo autoclave. A impressão de ser água, né? Hidro ou líquido, né? Mas... Isso, melhor gás, tá? Eu acho que o que mais se aproxima aí seria autoclave. Aí, olha só, o que vai acontecer? Ele vai diminuir de tamanho. Ele vai ter uma variação no volume. E essa variação no volume, ó, é negativa. Tá bom? É uma variação negativa. Acontece que esse material, ele pode ser mais fácil ou mais difícil dele encolher. E é exatamente isso que devido a isso, a gente pode definir uma constante nova, tá bom? E está aqui definida, tá bom? A pressão sobre o corpo é diretamente proporcional à deformação volumétrica. Essa constante aqui a gente chama de módulo de elasticidade volumétrica. E tá aqui a relaçãozinha que o Alessandro perguntou. Ó, o módulo de elasticidade volumétrico vai ser o módulo de Young dividido por 3 vezes 1 menos 2 vezes o coeficiente de Poisson. Bom, é essa equaçãozinha que relaciona as 3 grandezas. Ó, relaciona o módulo de elasticidade volumétrico, o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Sabendo esse e esse, eu calculo esse aqui. Bom, se vocês olharem nos livros, que tem as tabelas de características, esse aqui nunca é colocado. Por quê? Porque sempre é colocado o módulo de Young e o coeficiente de Poisson. Eu só preciso desses dois. Com esse, eu uso essa equação e calculo esse aqui. Certinho? Pessoal, eu acho que já vai dar 1h30, tá? 1 hora seria 8h10.
Mais meia hora, eu acho que vai encerrar 8h40, né? Então está quase terminando. Alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, só voltando naquela pergunta que eu fiz anterior para o senhor. Ah, Então, eu posso afirmar que o módulo de Hooke e o coeficiente de Poisson e tem o Pascal como uma unidade de medida? não, Não olha posso. só. O módulo de Young é medido em Pascal. O módulo de elasticidade volumétrico também é em Pascal. Você mede, você vai lá no laboratório e mede. Esse é em Pascal, o volumétrico é em Pascal e o Young é em Pascal. O coeficiente de Poisson é um número puro, ele não tem unidade. Tá, então, eu posso afirmar que o módulo de Hooke e o coeficiente de Poisson, ele tem como medida um número puro? O coeficiente de Poisson é um número. Tá bom? Não entendi, professor, cortou. Tá. O coeficiente de Poisson, ele é um número característico do objeto. Ele é puro, ele não tem unidade. Ah, tá. É 0,30, 0,40, 0,25, só isso, ele não tem unidade. Tá, entendi. Agora, o módulo de Young, ele tem. Se você vai no laboratório e mede o módulo de Young, ele tem unidade. A unidade é Pascal. E o módulo de elasticidade volumétrico também é medido em Pascal. Certinho? Certo. Ó, Alessandro, dá uma olhada na equação. Tá vendo a parte de baixo? Só um minuto. Tô. Tudo aqui é número. 3 Sim. é número sem unidade, 1 é número sem unidade, aqui esse 2 não, é número puro, não tem unidade, e esse coeficiente de Poisson também não tem unidade. Então, o denominador aqui inteirinho é um número puro. Então, se você divide algo em Pascal por um número puro, dá outra coisa em Pascal. Entendi. Certo? Certo. Divide R$10 por 2, dá R$5. Entendi. Entendeu? Divide 3 metros por 2, dá 1,5 metro. Então, ó, esse denominador aqui, ele é todo número. Por quê? Porque 3 é número puro, 1 é número puro, 2 é número puro, e o coeficiente de Poisson também é um número puro. Então, tudo aqui embaixo vai ser número puro. Então, se eu divido, por exemplo, ó, 200 pascais, e isso tudo dá 2, 200 pascais dividido por 2 dá 100 pascais. Certinho? Certo. Então, essas 3 grandezas caracterizam os materiais, tá? 2 delas são medidas em Pascal, mas o coeficiente de Poisson não. Tirou a dúvida? Tirou. Então, tá bom. Deixa eu fazer as contas. 7h10 iniciou, 8h10 deu 1 hora, mais meia hora, 8h10, 8h40, então já está terminando. Alguém tem alguma consideração final para falar? Senhor, essa aula toda vai ficar gravada na sala da SAB lá, né? Isso, não hoje, é só amanhã. Sim, amanhã. O sistema demora uns minutos, demora um tempo para converter o arquivo e deixar disponível. Legal. Tá? Eu acho que hoje a participação chegou a 34 alunos. Tá bom? A gente tem por volta de 40. Professor, daí o senhor vai postar as novas datas para entregar as listas, né?
Vou deixar postado, eu vou mandar para todo mundo por e-mail as novas datas e vou terminar de organizar as pastas na SAD e vou deixar tudo da maneira mais organizada. Beleza, senhor. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, Wilson. Quem está falando? É o Alessandro? É o Cassiano. Cassiano. Boa noite também, professor Wilson. Hã? Agora é Wilson. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Wilson. Boa noite, professor. Tudo de bom? Sereia, José Cláudio, Natanael, Jefferson, Daniel Soares, boa noite. José Cláudio, Alessandro. Professor, vai ter chamada ou não? Não. Ó, eu vou ver essa questão da chamada, tá bom? Mas, em princípio, não tem chamada, não. Ah, certo. Porque eu estou entrando pela conta da minha esposa, aí talvez o senhor não conheça o nome. Ah, tá. Mas eu vou tentar mudar isso também. Tá bom. Tá bom, obrigado. Boa noite. Imagina. Agora estou vendo o pessoalzinho aí. Então eu vou encerrar, tá bom? Ok, Tchau, professor. boa noite. Obrigado aí pelo apoio aí, pela força. Imagina, a gente faz o que é possível. Ok, obrigado. Boa noite.